A música que toca o seu coração. Rádio Hilaros. Rádio Hilaros. Que amor é esse, né? O amor com que o Pai nos amou. Um amor tão grande que foi capaz de dar o seu próprio Filho para nos salvar. Nós que éramos escravos do pecado, como diz Romanos. Nós que ainda estávamos em pecado, ainda estávamos cobertos pelo sangue de inocentes. Ainda estávamos cobertos de maldade, de mentira, de vícios. Eu não sei qual foi a realidade que Deus te tirou. Deus me tirou de mentiras, de enganos. Deus me tirou de uma vida depressiva, angustiada, reprimida. Talvez você tenha vindo de baladas, vícios de jogos, vícios de drogas, de prostituição, enfim. Todos nós estávamos perdidos. Talvez alguém olhasse para nós e não encontrasse nenhuma expectativa, né? Não tivesse nenhuma expectativa em nós. As expectativas fossem nulas, as menores possíveis. Mas quando Deus olhou para nós, Ele viu um Filho amado, que antes mesmo da fundação do mundo Ele já havia sonhado, já havia projetado, antes mesmo que nós cometêssemos os nossos pecados. Lembrando que o pecado ele vem de linhagem, né? Ele vem de herança. Em Adão, todos nós nascemos pecadores, e pelo pecado reinou a morte. Mas em Jesus, hoje nós somos justiça de Deus. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, quando nós tivemos um encontro com Deus, nós tivemos um encontro com a justiça, mas não a justiça do homem, que você precisa ser punido para pagar o que fez. Mas a justiça escandalosa da graça, que anula toda carta de débito que era contra nós, que rasga todo escrito de dívida que era contra nós. Esta é a justiça de Deus. Assim funciona a justiça de Deus. A justiça de Deus perdoa, a justiça de Deus redime, a justiça de Deus ama, a justiça de Deus abraça, a justiça de Deus acolhe, e foi isso que Ele fez conosco. Nos acolheu, nos amou, nos perdoou, e olha que não éramos dignos do perdão, nós éramos dignos da condenação, nós éramos dignos do inferno. Veja que não há acepção, não há junção, não há algo que ligue a luz e as trevas. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a justiça chega, a injustiça, a criminalidade, a maldade tem que ir embora. Porque está sendo feita a justiça, está se cumprindo a justiça. E mesmo assim, o amor de Deus foi tão violento, o amor de Deus foi tão forte, que lá no lamaçal do pecado, lá no inferno onde nós estávamos, Jesus desceu e tomou as chaves da mão do diabo. Tomou a autoridade que o diabo tinha sobre a nossa vida. Tomou a legalidade que o diabo tinha sobre a nossa vida. Tomou e deu nas nossas mãos novamente. Nos revestiu de todo poder e autoridade. E agora tudo que é ligado na terra é ligado nos céus também. Olha essa autoridade que Deus nos deu. Tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Porque Ele nos deu a autoridade. Então a autoridade está em Deus conosco. Nós temos autoridade sobre o diabo. Não é o diabo que tem autoridade sobre nós. Nós temos autoridade sobre a situação. Não é a situação quem tem autoridade sobre nós. Não é ela quem nos domina. Somos nós que a dominamos. Não é a enfermidade que nos domina. Somos nós que dominamos a enfermidade. Quando ela vem ao nosso corpo, nós usamos esta autoridade para expulsá-la, porque ela não pertence a nós. Ela não pertence ao nosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus.
E a enfermidade é do reino das trevas. E Deus já nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não estamos mais lá nas trevas. A enfermidade, os vícios, a prostituição, a avareza, as concupiscências da carne, as concupiscências do coração estão nas trevas. Hoje nós vivemos na luz. A nossa vida respira a presença de Deus. É Cristo em nós, a esperança de glória. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Cristo que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. O Cristo que não foi achado nele culpa. O Cristo que não foi achado nele maldade, ele vive dentro de nós. Nós temos a mente de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a vida de Deus. Nós temos a fé de Deus. Talvez a única coisa que precisa é fazermos o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo ou com a forma de viver com que vocês vivem. Não se conformem com este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu sempre falo, são duas palavras do grego muito poderosas: metanoia e metamorfoses. Primeiro ocorre em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Nós entendemos a nossa verdadeira, a nossa realidade. Nós começamos a olhar agora não com a ótica humana. Quando nós temos essa metanoia, nós começamos a olhar com a ótica espiritual, com a ótica de Deus. Lembre-se que eu disse outro dia, nós somos espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo, por um curto período de tempo. Porque da eternidade para a eternidade nós vivemos em espírito. Então a nossa realidade é espiritual. E quando há esta metanoia, nós começamos a contemplar as coisas como elas são na sua realidade espiritual. E no espiritual nós somos mais do que vitoriosos. No espiritual nós somos curados pelas chagas de Cristo. No espiritual nós somos libertos. No espiritual nós somos justificados. E no nosso corpo nós transmitimos esta realidade. Nós devemos viver como seres espirituais. Jesus disse, olha, eu não sou deste mundo, assim como os que você me deu também não são deste mundo. Ele disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Ele foi para um lugar que não é este. Essa não é a nossa realidade. Nós estamos passando um tempo aqui. Deus criou este mundo, criou o jardim, Deus criou a terra para que nós pudéssemos reinar com Ele. Reinar em vida, né? Como diz Romanos. Nós reinamos em vida. Nós reinamos, triunfamos sobre a morte, triunfamos sobre o pecado, triunfamos sobre as enfermidades. Nós reinamos aqui. Desfrutamos das grandezas, da plenitude de Deus. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito será aniquilado. Toda essa realidade humana que nós vemos que é limitada, chega até certo ponto, ela será aniquilada. Então nós viveremos a plenitude de Deus, veremos como Ele é, o varão perfeito. Mas hoje nós podemos desfrutar se vivermos a metanoia de Deus, se vivermos na realidade espiritual. A verdadeira, essa é a realidade, essa é a grande realidade. Como dizia um pastor lá de Ponta Grossa, a grande realidade é essa. Nós precisamos viver o espiritual. E quando nós começamos a viver o espiritual, nesta metanoia,
com a ótica de Deus, com a mente de Deus, com a fé de Deus, ocorre algo também excelente, que também está no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que é a metamorfoses, metamorfos. O nosso corpo começa a ser transformado. Quando eu trago do espiritual a realidade para o meu natural, quando eu trago da metanoia a realidade para a metamorfose, o meu corpo é transformado. E se eu estou vendo no meu espiritual que eu sou curado, o meu corpo no humano, o meu corpo no natural também é curado. E se eu vejo no meu espiritual que eu sou liberto dos vícios, da maldade, da prostituição, no meu corpo existe uma metamorfose e eu sou curado. Eu sou liberto dos vícios, eu sou liberto da prostituição, eu sou liberto da iniquidade. E se eu trago essa realidade espiritual, que eu sou justo diante de Deus, que eu sou santo diante de Deus, o meu corpo vai começar a caminhar como um justo, como um santo. As minhas palavras serão como as de um santo. As minhas palavras, os meus pensamentos, os meus desejos serão como de um santo, justo diante de Deus. Lembre, eu falei ontem, se eu não me engano, quando Deus olhou para a terra no passado, no antigo pacto, Ele olhou e procurou um justo sequer e não achou. Hoje, quando Ele olha para a terra, Ele encontra a mim e encontra a você. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo te condenar. Lembre-se que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma acusação contra você. O escrito de dívida, segundo diz Colossenses capítulo 2, foi rasgado. O escrito de dívida que era contra você. Dos seus pecados passados, dos seus pecados de agora e dos seus pecados do futuro. Eles foram rasgados. Não deixe o diabo te condenar, colocar um peso que não é seu. O peso é dele, a condenação foi posta sobre ele. Não deixe ele colocar estes grilhões, estes ferrolhos sobre a sua vida. Eles já foram quebrados, já foram desfeitos. Você é livre, você vive a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, você é santo. Porque o sangue de Jesus que cobre todo o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado que havia sobre você. Viva esta realidade. Viva a prática desta palavra. Não viva sob pressão. Não viva sob pressão. No momento, a pressão pode explodir, pode te fazer explodir. Perder a cabeça. Eu já perdi muito a cabeça. Eu já vivi muito sob pressão. E muitas vezes perdi a cabeça. Em nenhuma delas foi bom. Em nenhuma delas. Viva em liberdade. Viva em novidade de vida. Viva a graça de Deus. A justiça de Deus. A justificação. A santidade de Deus. Hoje, pela santidade, pela santificação, você tem acesso direto ao coração do Pai. E eu falo isso várias e várias vezes. Você tem acesso ao coração de Deus. Você tem acesso ao coração de Deus. Vá agora à presença de Deus, pois Ele quer te trazer uma alegria que é fruto do Espírito. Que Deus te abençoe.